Mas aquela paciente que tem múltiplos casos de câncer na família, que tem a mãe que teve câncer, que tem a irmã, que tem vários familiares, deve fazer um acompanhamento com o ginecologista desde a adolescência e serão solicitados exames específicos, caso ocorra a doença, para nós realizarmos um diagnóstico precoce. Mas assim, em termos gerais, populacionais, a partir dos 40 anos, uma mamografia anual. Então, na mulher, o câncer de mama e nos homens? Nos homens, o câncer de próstata. Também, a partir dos 40 anos, o homem deve procurar o urologista. O urologista é aquele profissional que trata o câncer de próstata. Então, o homem deve realizar tanto o PSA como o exame do toque retal. O PSA é feito através de exame de sangue. Exatamente, o PSA é um exame de sangue. Uma outra questão cultural, assim, nós aqui do Rio Grande do Sul, tem alguns cânceres que incidem mais sobre os gaúchos ou isso é mito? Não, nós temos cânceres... Pela alimentação, carne vermelha, churrasco, chimarrão, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma alta incidência do câncer câncer gástrico, o câncer de esôfago, o câncer de cólon, esses cânceres relacionados mais ao consumo excessivo da carne vermelha. Esses cânceres têm uma alta incidência aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem um estilo de vida muito aproximado tanto ao Uruguai quanto à Argentina. Então, nessa região, tem uma maior incidência de alguns determinados tipos de câncer. Mas um câncer, aqui em Novo Hamburgo, é uma das principais cidades no Brasil em termos de incidência de melanoma. Nós sabemos que no Rio Grande do Sul, devido à etnia branca, pele branca, cabelos claros, olhos claros, há uma alta incidência de melanoma. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma das maiores da América Latina, em termos de câncer de pele. Por isso que é muito importante, o câncer de pele é um câncer que está relacionado à exposição solar excessiva, à falta de proteção, falta de uso de protetor solar. E é um câncer que, se diagnosticado num estágio inicial, apresenta uma alta taxa de cura. Mas é importante, toda aquela pessoa que tiver uma lesão de pele que não cicatriza, que apresenta sintomas como coceira, sangramento, dor, ou apresentar uma mancha que está crescendo, apresenta várias colorações dentro dela, um tamanho aumentado que nós referimos maior que 6 milímetros, essa pessoa que apresenta esse tipo de alteração deve procurar um profissional médico adequado no tratamento de câncer de pele, que pode ser o dermatologista ou o cirurgião oncológico. Doutor Carlos, há tipos de câncer mais agressivo, posso falar isso, ou tudo depende do estágio em que for descoberta a doença? Essa é uma importante pergunta. Nós sabemos que o câncer é uma doença que apresenta cura. Essa é uma frase essencial para todos os que estão nos vendo. Existem muitos mitos a respeito do câncer. A pessoa, no momento que recebe o diagnóstico de câncer, acha que vai morrer. Então, o câncer tem cura. E de que depende essa cura? Do diagnóstico precoce. Nós sabemos que todo câncer detectado numa fase inicial apresenta uma taxa de cura por vezes maior que 90%. Então, os cânceres apresentam a cura, mas para nós chegarmos à cura, nós precisamos de um diagnóstico precoce. Mas sabemos também que existem cânceres que apresentam uma maior agressividade, que são cânceres, por origem, mais agressivos. Um deles é o melanoma. O melanoma é um câncer muito agressivo. O câncer de pâncreas é outro câncer muito agressivo. Nós temos cânceres que são mais agressivos, porém, mesmo esses que são mais agressivos, num diagnóstico precoce, apresentam uma alta taxa de cura. E por que eles são mais agressivos? O desenvolvimento ou as células se multiplicam de forma mais rápida do que os outros? Exatamente, o comportamento biológico, o câncer, a formação do câncer depende da célula onde se origina o tumor. Existem cânceres que são formados em células onde eles apresentam um comportamento biológico mais agressivo, tanto em termos de crescimento local, ou eles têm uma facilidade de entrar na corrente sanguínea e se disseminar para os outros órgãos. Isso faz com que o câncer se torne um pouco mais agressivo. Algumas pessoas falam, e gostaria que o senhor esclarecesse se é verdade ou não, que quando o câncer ele chega no fígado, a situação fica mais delicada. Tem razão essa afirmação ou é outro mito?
Hoje em dia, com a nossa tecnologia atual, a gente até deseja que essa ideia se torne um mito. Nós sabemos que quando o câncer deu uma metástase para o fígado, significa que é uma doença que já está num estágio avançado. Porém, nós temos hoje casos de câncer de cólon e de reto, que o tumor foi para o fígado e nós conseguimos realizar uma cirurgia que remove esse tumor e o paciente pode, inclusive, até ficar curado. Então, nós sabemos que há determinadas circunstâncias que o tumor no fígado pode ser removido e o paciente pode adquirir a cura, mesmo numa situação dessa diversidade. Carlos, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. O Vitalidade de hoje traz mais informações sobre o câncer. Nosso entrevistado é o médico oncologista Carlos Antonelli. Fique conosco, o programa vai para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Vitalidade. Aqui no estúdio conosco, o médico cirurgião oncológico Carlos Antonello. Ele nos traz importantes esclarecimentos sobre o câncer. Doutor, o câncer é uma doença silenciosa? Exatamente. O câncer é uma doença silenciosa. É uma doença que geralmente vai dar sintomas quando ela apresenta um estágio mais avançado. O câncer, dependendo de onde ele é formado, de onde se origina, às vezes o paciente só vai descobrir que tem o câncer quando está num estágio que a doença já está com metástase, tanto no fígado, no pulmão, e onde o tratamento às vezes se torna um pouco limitado. Existe tratamento, mesmo nessas circunstâncias, mas a chance de cura se torna muito difícil. Pode continuar, desculpa. Então, o câncer é uma doença silenciosa, porém nós temos maneiras de realizar um diagnóstico precoce. Por exemplo, a mulher, a mamografia após os 40 anos descobre o câncer numa fase inicial e aumenta significativa a taxa de cura. Um câncer de mama descoberto numa fase inicial hoje pode ter uma chance de cura maior que 90%. Isso também vale para o câncer de próstata, o PSA e o exame do toque, realizado após os 40 anos, descobrem a doença numa fase inicial e essa descoberta precoce favorece a taxa de cura. Aqueles pacientes que têm história familiar para câncer devem ficar atentos, realizar um acompanhamento pelo menos anual com o seu médico de confiança. Há outros tipos de exames que podem ajudar a detectar se tem alguma coisa errada, por exemplo? Também temos a colonoscopia. Nós sabemos que após os 50 anos, a colonoscopia já começa a se tornar um exame importante, porque se o paciente apresenta o desenvolvimento de um pólipo adenomatoso, que é uma lesão que pode vir a desenvolver o câncer, o próprio endoscopista, na hora que realiza o exame, já remove aquele pólipo e previne um surgimento de um câncer de cólon futuro. Então, todo aquele paciente que tem um familiar próximo, um pai ou uma mãe que teve um caso de câncer de cólon, 10 anos antes deve começar a realizar a colonoscopia. Nós sabemos, todo aquele paciente que apresenta uma lesão de pele que modificou ou que está causando algum problema, deve procurar um dermatologista. O câncer de pele também, no diagnóstico precoce, apresenta uma alta taxa de cura. Pacientes que fumam, esse paciente que fuma apresenta tosse crônica, esse paciente deve fazer um acompanhamento com o pneumologista. O câncer de pulmão, também no estágio inicial, apresenta uma elevada taxa de cura. Então, a regra geral para o câncer qual que é? Nós tentarmos descobrir a doença no estágio inicial. E isso depende muito do paciente procurar um médico e realizar um acompanhamento com o médico, a fim de que, se ocorrer alguma mudança de sintomatologia, ele possa descobrir a doença numa fase inicial. Existe uma norma geral, na medicina a gente não utiliza muito, mas para o câncer existe uma, que é toda aquela dor, dificuldade para engolir, alteração de hábito intestinal, dificuldade urinária, dor, tosse, todo sintoma médico, sintoma clínico que dura mais do que 15 dias, ele deve ser investigado por um médico.